Tainara Cristina da Silva. Vale ressaltar que a aprovação do requerimento de autoria deste vereador foi aprovado de forma unânime pelos vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo Municipal. Neste momento, eu gostaria de convidar para compor a mesa a professora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do IFAL e coordenadora da Rede de Mulheres Negras, a senhora Fátima Viana. Representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, a diretora Lenilda Lima. Representando o Museu Quilombo Real, o professor Edson Moreira. Convidamos a homenageada a senhora Tainara Cristina da Silva. Convidamos para compor a mesa o doutor Alberto Jorge de Oliveira, presidente da Comissão de Defesa das Minorias Étnicas e Sociais da OAB. Composta a mesa, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Sou feminista, negra, classista, pois acredito que a raça está intrinsecamente ligada à classe. Enquanto a maioria do povo preto ocupar as favelas e vielas, estarei na luta. Uso a perspectiva pedagógica como arma para educar e lutar, indubitavelmente, por equidade étnico-racial. Esta frase é da nossa homenageada de hoje, uma mulher de fibra que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas antes de falar sobre Tainara, eu gostaria de registrar uma matéria que foi publicada na Tribuna Livre, onde afirma que nos últimos 4 anos, 28 casos de racismo foram registrados em Alagoas. Esses dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mostram que Alagoas é o 5º estado do Nordeste em número de ofensas racistas e preconceituosas. Mas esses dados são irrisórios, perto da realidade, porque nós sabemos que a maioria dos casos de racismo não são registrados. E, portanto, a presença nessa luta de pessoas como a nossa homenageada fazem a diferença. Tainara Cristina da Silva nasceu na terra de Dandara e Zumbi dos Palmares, em 4 de fevereiro de 1995. Sempre sonhou em fazer algo pelo seu povo preto e pobre. Foi então que decidiu ser professora para ensinar aos seus alunos e alunas a serem antirracistas. Afinal, a educação é libertadora. Desde os 16 anos, começou a dar aula e sempre trabalhou com seus alunos questões étnico-raciais, com projetos pedagógicos debruçados para essa vertente e principalmente para empoderar meninas negras. Foi a primeira pessoa da sua família materna a ocupar uma vaga na Universidade Federal de Alagoas, onde conheceu o movimento estudantil coletivo União das Letras, que é composto, em sua grande maioria, por mulheres negras. Ela abraçou a causa e a causa a abraçou, e seguem unidas até hoje. É também fundadora da Frente Antirracista de Maceió. Quero registrar aqui mais uma fala da nossa homenageada. A minha luta nunca foi e nunca será solo. Afinal, além de ter em mim todos os sonhos do mundo, tenho pessoas incríveis, como os meus alunos e alunas, minha família, minha namorada, meus amigos e amigas, e sem dúvida alguma, minha gente preta sangrando comigo. Nesse espírito de coletividade e de sempre buscar a justiça, Tainara não se cala. Até porque, já dizia Luther King, que nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Nesse espírito, além disso, Tainara ensina aos seus alunos que a luta deve ser de todos e de todas, por uma sociedade mais justa, em que a cor da pele seja apenas a cor da pele. E é por toda a sua luta, todo o seu esforço pela educação e contra o racismo, que concederemos hoje a ela a Comenda Zumbi dos Palmares. Dando sequência à nossa solenidade, eu passaria a palavra aqui na mesa a quem dela queira fazer uso. Primeiro, representando a família da homenageada, a senhora Raquel Belo. Bom dia a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui homenageando uma pessoa que eu tanto amo. Fiquei por dias imaginando o que falar de Tainara, me perguntando se o que eu escreveria para vocês seria o suficiente comparado ao que ela sempre foi. Então, simplesmente deixei fluir, porque
sabia que, por mais que eu falasse, eu com minhas palavras não descreveria com tanta exatidão uma pessoa de personalidade única e incrível como a tal. Me sinto privilegiada por Deus por fazer parte de sua família. Foi ao lado desta que vivi os melhores e os piores momentos da minha vida. Dividimos sonhos, perdas, tivemos uma infância difícil, onde muitas vezes tivemos que tomar apenas um copo de água para não dormir de estômago vazio. Mesmo com tanta dificuldade, encontramos forças para sonhar e, mais que isso, para realizar nossos sonhos. Tainara sempre foi muito inteligente. Aprendeu a ler muito antes de começar a estudar. Mostrava já que seria uma menina à frente do seu tempo. Foi a primeira pessoa da nossa família a cursar uma faculdade federal. Mérito pelo seu esforço e sua dedicação. Quero te dizer hoje, Tainara, que admiro muito sua força, que admiro muito por você ser essa menina que luta, que defende os seus valores. Parabéns por não deixar calar, nem abaixar a cabeça diante das dificuldades da vida. Quero também te dizer que seja sempre assim, como uma moeda, que de um lado mostra seu rosto e do outro seu valor. Te amo muito. Gostaria de convidar a jornalista Lenilda Lima para fazer seu pronunciamento. Luna, perdão. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa em nome do vereador Cléber Costa, da homenageada, nossa amiga Tainara, da minha xará também, Lenilda Luna e Lenilda Lima. É uma confusão de décadas já. Mas eu sou Luna e ela é Lima. E nós duas estamos na mesma luta também, já tem décadas. Eu queria dizer da minha honra, do meu orgulho, Tainara, por estar aqui participando desse momento fundamental na sua vida. Conheço muitos que estão na mesa, Betinho também, é outra pessoa de longas décadas de luta e de movimentos culturais e agora na defesa dos direitos humanos, é uma grande referência. Conheci Tainara recentemente, ela é estudante da UFAL, eu sou jornalista da UFAL tem muito tempo, mas não a conhecia, e essas lutas, elas revelam lideranças, pessoas que são importantes da nossa comunidade, que são importantes destacar, porque como diz a camisa que Tainara está usando, quando a gente se levanta, a gente não se levanta sozinha, nós levantamos outras. As mulheres que estão aqui na mesa e as mulheres que estão aqui no plenário sabem bem que para ocupar esse espaço público nós tivemos que lutar muito mais do que qualquer homem. E as mulheres negras muito mais do que qualquer uma de nós mulheres. Então, Tainara aí nessa mesa sendo homenageada, ela representa não só a luta dela, que foi muito bem descrita aqui pela familiar dela, mas ela representa a luta de meninas negras que ousaram sonhar com a universidade, que contaram também com lutas coletivas, porque é importante dizer que só essa disposição pessoal, ela não rompe barreiras, é preciso que as lutas sejam coletivas, que os espaços sejam coletivos, que se garanta políticas afirmativas, como as cotas raciais, que se garanta a organização coletiva das mulheres negras, dos estudantes, para que esse espaço seja ocupado. Eu hoje represento também um partido novo chamado Unidade Popular, que é um partido formado por pessoas pobres da periferia, um partido que surgiu dessa luta e que por isso afirma também nessa luta de Tainara o quanto é importante todos nós
nos organizarmos e irmos à luta, principalmente nesse momento. Eu queria aproveitar aqui esse espaço de fala para colocar a minha indignação e o meu repúdio a atitudes como a do presidente da Fundação Palmares, que extingue o comitê gestor do parque, né, da Quilombo dos Palmares, que é um patrimônio do Mercosul. Então isso é tão absurdo que chega a ser difícil de acreditar que isso aconteceu essa semana. Então, enquanto Tainara está sendo aqui homenageada com todo o merecimento, a gente já desponta para uma luta de que nós temos que fazer valer princípios que foram garantidos a partir das lutas populares da Constituição de 88, que é a representação e o controle social sobre as políticas públicas e o fortalecimento das cidades, o direito às cidades, porque aqui na Câmara Municipal, nas prefeituras, que nós temos a maior proximidade do poder público com o povo, é na cidade. É muito difícil a gente chegar e reclamar lá em Brasília, a não ser quando a gente mobiliza uma grande quantidade de pessoas. Mas nós estamos mais próximos dos vereadores, dos prefeitos. Então, o poder público municipal tem que ser fortalecido com o controle social e com a participação. E a Constituição também garante que em todas as políticas públicas nacionais exista a participação da sociedade civil através desses comitês gestores, dos conselhos nacionais, que foram todos extintos. Então, amigos e amigas, o que nós dizemos hoje é lutemos. Lutemos pelo direito à vida, pelo direito à organização, pela participação democrático-popular, porque democracia só existe com a participação do povo. Lutemos por uma vida digna e uma luta também antirracista, antifascista e contra o machismo pela representação das mulheres. Parabéns, Tainara. Convidamos a professora Fátima Viana, coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Alagoas, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de primeiro saudar a mesa, em nome do Dr. Kleber, falando professora, que eu sou professora, a Tainara, dizer da imensa satisfação que nós, que fazemos o movimento negro em Alagoas há décadas, as mulheres negras, a Rede de Mulheres Negras e os núcleos de estudo afro-brasileiros e indígenas, da imensa satisfação de estarmos participando desse momento histórico e bastante representativo para a nossa comunidade. Gostaria de destacar, começando pela imensa destaque que se teve em relação a Tainara. A luta diária das mulheres negras é constante. Os tipos de discriminação, assédio, seja no trabalho, seja na sociedade, ou expresso na mídia, ele é constante. A mulher negra significa e significou sempre símbolo de resistência e luta dos negros e negras, a exemplo de Teresa de Benguela. Ser mulher negra significa nesse país força, coragem, ousadia, na luta pela libertação, buscando a construção de uma sociedade mais justa. E isso Tainara nos representa. São as mulheres pretas e pobres que são as mais afetadas pelas políticas econômicas, sociais, que retiram seus direitos. Somos atingidas diariamente, diretamente, revelando o caráter racionário, machista, fascista das políticas públicas implementadas em nosso país. Mas a mulher negra, ela não desiste, ela resiste, ela vai à luta. E Tainara representa toda essa resistência. Valeu a pena, Tainara. Você nos representa. Parabéns. Neste momento, eu gostaria de convidar a professora Lenilda Lima. Estava escrito Luna mesmo, viu? Mas é automático. Lenilda eu já fui dizendo Lima. Mas estava escrito aqui pelo cerimonial Luna.
Então, nesse momento, convido a professora Lenilda Lima, a diretora do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, a fazer uso da fala. Pode. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o vereador Kleber Costa por propiciar esse momento e essa comenda tão importante e tão merecida. Cumprimentar todos que compõem a mesa, especialmente a Tainara. Cumprimentar toda a sua família, todos aqueles e aquelas que tiveram o privilégio de conviver com uma mulher que representa a força e a resistência das mulheres e das mulheres negras pobres. Não é qualquer coisa se romper barreiras. E você é uma desbravadora e é alguém que aprendeu na luta o que dizia minha companheira anterior, que a gente busca e constrói a nossa identidade, mas essa identidade se fortalece quando nós nos construímos coletivamente. E você dá uma lição de que isso é possível pela sua militância. Quando a gente acompanha a sua história, aí a gente vê como você é um ser coletivo que constrói uma resistência e leva essa construção para um ambiente que deveria ser um ambiente libertador e que muitas vezes é um ambiente castrador e opressor, que é o ambiente educacional, que é a sala de aula. Não é qualquer coisa nos tempos de hoje se ousar, nos tempos da censura, levarmos para a educação, levarmos para uma sala de aula um conteúdo específico que trata da nossa história, da nossa identidade, daquilo que a gente luta e que a gente desmistifica a construção feita por uma sociedade branca. Então você ousou e você foi punida. Só que quem lhe puniu não sabia que fez com que a sua história ela reverberasse e se tornasse mais presente ainda e desse mais força à luta antirracista. Então hoje tem uma frente. Hoje Tainara é um símbolo. Hoje Tainara dá força a muitas meninas da periferia a também se identificar e dizer: eu quero construir com ela porque eu posso também ocupar um espaço que me negaram durante toda a vida. Principalmente no estado onde a Casa Grande quer continuar e se perpetuar. Não é fácil viver em Alagoas, não é fácil viver no Brasil, na atual conjuntura pior ainda, mas especialmente nesta terra, onde os postos de comando sempre são da Casa Grande se perpetuando, o negro, a negra tem muito mais dificuldade. E é por isso que a gente aqui vem com muita satisfação, não só como educadora que sou, pela ousadia, pela coragem, pela educação transformadora que você leva para uma sala de aula, mas também como mulher feminista e que negra e que também ousou. A Lenilda Luna falava sobre, um pouco também sobre as nossas responsabilidades de desbravar e a gente lutar contra esse poder que nos massacra. Fui a primeira candidata a governadora negra e encontro muita gente naquele tempo e dizia: mas a gente não tinha em quem votar. E eu digo: Senhor, como nós somos invisibilizadas, negras, sequer as pessoas lembravam e sabiam, porque tinha 2 homens brancos e poderosos que tinham uma candidata negra, pobre, professora. Não existia. Então, assim, aqui
é uma subrepresentação na Câmara, na Assembleia, nunca tivemos uma governadora, a gente é subrepresentado. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente discutir as políticas nossas, com todo respeito à sensibilidade dos companheiros homens, é preciso ter representação negra. O negro tem que estar representado também para eles falar. A negra tem que buscar o poder. Se não constrói nesse momento, vai construindo esses espaços, e eles são lideranças dessa natureza, com essa força, com essa voz, com essa identidade, que vai fazer com que a voz da negra, a voz do negro, o preto possa falar e dizer: nós temos espaço nessa sociedade. Por isso, essa comenda nos emociona e nos representa, porque nesse momento, como professora, como mulher negra, como mulher que vem de uma usina de cana-de-açúcar, que sabe o que é a opressão, eu me sinto plenamente representada na sua figura, e que é um orgulho para todas nós que estamos aqui. Não estamos fazendo nada de graça, nós estamos homenageando alguém que verdadeiramente rompeu barreiras. Continua. Erguer-nos enquanto subimos. É subir, subir, subir. Nunca se ajoelhar. Parabéns e um abraço muito grande do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Em seguida, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o professor Edson Moreira, coordenador do Quilombo Real dos Palmares. Bom dia a todos. É uma honra, mais uma vez, eu estar nesse palco de decisões do município de Maceió. Jovem, parabéns. Há mais de 70 anos, eu todo dia tenho que provar que não sou bandido, não sou criminoso, não sou tarado, entendeu? E luto pela identidade do povo brasileiro. Toda a raça brasileira é digna dessa sua luta. Minha filha, essa palavra não é só dirigida para você, é para Fátima, é para o Betinho e outros que já tombaram, como o Zé Zumba, entendeu? E muitos outros colegas que tombaram nessa trilha que você está iniciando agora. Eu, Edson Moreira, lutei e luto pela causa, sem ter nenhuma gratificação e ligação com político nenhum. Criei uma fundação há muito tempo, chamada Afonso Arino, com 40 jovens, por causa dessa luta. E conseguimos. Criei também, juntamente com meus colegas, que muitos acreditaram em mim e outros não acreditaram, a gente fez um caminho para as novas gerações, para a sua geração, para os que vêm depois de você. Eu fico honrado em estar presente hoje aqui e agradeço ao Dr. Kleber, um grande incentivador, único na minha visão no estado de Alagoas, pela cultura e a identidade do povo negro do meu estado. Parabéns, Dr. Kleber, parabéns a você, minha filha, que você tem longas trincheiras pela frente para passar por cima dela. Deus abençoe você e a todos presentes. Muito obrigado. Professor Edson Moreira é autor do projeto de criação
dia 21 de novembro, o dia de Zumbi, que foi depois, com o pessoal de Brasília e da Bahia, transformado Dia da Consciência Negra, mas o projeto inicial é de autoria dele. Em seguida, eu gostaria de convidar o Dr. Alberto Jorge de Oliveira, presidente da Comissão de Defesa das Minorias Étnicas e Sociais da OAB Alagoas. Bom dia a todos e a todas. Meu querido professor Edson Moreira, responsável por muitos atos em defesa do povo negro aqui no estado de Alagoas. Bom dia, Fátima Viana, cidadã negra, que desde a década de 80, ou menos que isso, década de 70, final da década de 70, início da década de 80, né? Já batalhava, já brigava pela Associação Cultural Zumbi dos Palmares e já orientava negros e negras na sua luta. Eu sou um dos que tenho o orgulho de dizer que na Igreja Católica de Jatiuca tive a oportunidade de ouvir você e o professor Zezito proferir uma palestra a respeito da questão negra aqui no estado de Alagoas. E tanto o seu trabalho, quanto o trabalho do professor Edson Moreira, como de outros militantes, fez gerar no estado de Alagoas o que nós chamamos de consciência negra. Minha querida Tainara, nos conhecemos por causa de um problema gravíssimo. E eu não sabia da sua força e da sua luz. Passei a conhecer a partir do seu sofrimento, que passou a ser o nosso sofrimento. Minha grande liderança, Lenilda, que conduziu por um bom tempo o Sindicato dos Professores, que fez com que alguns governantes entendessem que a luta pela educação sempre deveria ser uma prioridade. E você fez trincheira em relação a essa situação. Nós acompanhamos de perto grandes movimentos aqui no estado de Alagoas, tudo em defesa da educação. Meu querido vereador Kleber Costa, quero parabenizá-lo por essa iniciativa e gostaria de ver aqui na plenária outros vereadores prestigiando este evento, porque trata-se de uma raça, trata-se de um povo, trata-se de uma cidadã que foi vítima de racismo e que esta casa tem a obrigação de ser voz nessa caminhada de luta. Mas aqueles que não se fizeram aqui presente, a gente está satisfeito com a sua iniciativa. Pode ter certeza que a gente não queria ver a nossa raça sendo homenageada por ser vítima de racismo. Isso você pode ter certeza. Queríamos ser homenageados por tudo aquilo que nós representamos para a sociedade. Queríamos ser homenageados pela nossa luta. Queríamos ser homenageados por aglutinar favelas, morros, jovens assassinados aqui no estado de Alagoas. Isso tudo faz parte, Dr. Kleber, daquilo que a gente queria, daquilo que a gente pretendia. Mas as pessoas resistem em construir vítimas do racismo. As pessoas insistem em tratar o cidadão negro como pessoas subhumanas, pessoas que podem ser maltratadas, pisoteadas, esculhambadas,
utilizar todos os tipos de termos pejorativos, negativos em relação à raça, adjetivos desqualificativos em relação à raça, mas isso só aumenta a nossa resistência. Quanto mais eles esperam e querem nos ofender, mais nós nos organizamos. Quanto mais eles esperam que nós apresentemos para a sociedade uma discussão sozinha, solitária, aí a coisa se reveste de uma outra forma, passa a ser uma luta unificada. A sua dor passou a ser a nossa dor. A organização da frente passou a ser a nossa organização da frente antirracista. E assim a gente vai seguindo passo a passo os ensinamentos dos nossos líderes mundiais, que já foram assassinados em prol da nossa causa. Recentemente eu fui homenageado pelo sindicato Senalba e por outros sindicalistas que ali estavam presentes, e no final fui procurado por uma pessoa, e não vou citar o nome por questão de ética, e esta pessoa me levou lá para o fundo da sala e disse: o que é que você pode fazer em relação ao caso da professora? Disse: complete, por favor, não deixe as coisas no ar. Não, porque a diretora daquele colégio é uma pessoa muito humana. Eu conheço, os meus filhos estudaram lá, e começou a traçar um perfil na diretora do colégio. E eu acho que ela estava num momento depressivo, alguma coisa estava acontecendo com ela, e eu deixei ele bem à vontade. Quando ele parou de falar, eu disse: olha, eu não vou adentrar nesse assunto com você. Eu vou respeitar a sua opinião. Eu vou respeitar o seu desejo. Mas uma negra, ela foi violentada nos seus direitos. E isso nem você, nem ninguém poderá tirar isso de dentro do meu coração e de dentro do coração e da vida de muitos negros e negras aqui do estado de Alagoas. A gente não pode ocultar este fato. E a luta é imensa e intensa. E eu só posso dizer a você que agradeço a deferência de você ter me procurado, mas eu peço a você que continue acompanhando as notícias, porque as notícias virão e virão com muita força, porque a gente não vai calar mediante o que aconteceu. Ele foi lá para a cadeirinha dele, sentou, eu fui e sentei na minha. Mas, para não ser repetitivo, tão repetitivo nas palavras que já foram ditas aqui, eu quero dizer para vocês que o povo, o nosso povo africano, o nosso povo da África do Sul, os nossos negros, os guetos da África do Sul, eles não são tão diferentes da nossa luta. Nelson Mandela preso na África do Sul, e milhares de negros foram às ruas dizer não ao apartheid. Mais de 30 anos preso, e Nelson Mandela saiu do cárcere para ser presidente da África do Sul. As mensagens de Nelson Mandela eram repassadas por todas as lideranças negras da África do Sul, e o povo nunca desistiu da sua luta e do seu sonho. E para finalizar as minhas palavras, Dr. Kleber e plateia aqui presente, os negros cantavam o hino nacional do Congresso Sul-Africano. A cada momento que os negros iam para as ruas, eles cantavam assim: Kosisikele li África,
Mano Pacaniço, opondo vaiô. Isa imitanda, zoietu, cosi, si quelela, tina, lusapo, vaiô. Aindeogu, aindeogu. Vem na palminha da mão. Cocici quelele África, manu bacani sopondo vaiô, isa imitanda zoietu, coci siquelela, tina no sapão vaiô, aindeo, aindeogu, aindeo, aindeogu. Só esse refrão com vocês. Aindeo, aindeo. Agora só vocês. Aindeo. Tainara, esse hino é o hino da resistência. Negros e negras foram assassinados nesse país. E nós não podemos fugir nessa luta. Parabéns, me sinto homenageado por você. Salve Nelson Mandela, salve Tainara. Um abraço a todos. Deixando a Tainara se recuperar, porque a fala vai ser dela agora. Com vocês, a professora Tainara, nossa homenageada no dia de hoje. Pessoal, a emoção é forte e a gente pula às vezes as etapas do protocolo. Eu tenho que entregar a comenda primeiro, né? Mas então, na sequência de falas, e elas, evidentemente, que é a última fala, eu me adiantei e neste momento eu vou fazer a entrega da comenda Zumbi dos Palmares à professora Tainara Cristina da Silva. Concedo neste momento a palavra à professora Tainara Cristina da Silva. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz por dividir este momento com vocês. Antes de começar o meu discurso, eu quero enfatizar a presença da minha sobrinha, que de hoje que faz discurso, né, ao longo das falas. E a presença dela é muito significativa para mim, né, que
É o que eu venho lutando na questão de ensinar crianças a serem antirracistas, para que assim possamos ter uma sociedade mais humana, né? E menos assassinando o povo preto, tá? Então, a presença dela para mim é muitíssimo importante. Ainda há muita luta. Sinto-me imensuravelmente grata por este momento e por contar com a presença de tanta gente fundamental para mim e para a luta do meu povo. Agradeço ao vereador Kleber Costa pela indicação e à Câmara de Vereadores e Vereadoras que viram em mim alguém que pôde somar na luta. Ter a minha família presente faz-me ter certeza de que ela sabe a importância da luta antirracista em minha vida. Minhas irmãs Raquel Belo, Tailane Faustino, Tamires Ferreira e Eduarda da Silva são os pilares da minha vida. Agradeço a minha mãe e a minha avó por sempre enfatizarem que a educação me levaria a lugares incríveis. Agradeço a minha companheira Ana Carla, que vive pequenos e gigantes momentos ao meu lado. Obrigada por lutar e ficar cansada comigo. Não posso esquecer a dona Leonice, minha sogra, mulher da classe trabalhadora, que tem me ensinado com atitudes a urgência de pautar o antirracismo classista. Agradeço aos movimentos sociais, órgãos, veículos de comunicação, bem como pessoas anônimas maravilhosas que travam essa luta comigo. E sem dúvida, quero agradecer ao meu alunado, meninas e meninos que ensinaram e me cobraram o valor da representatividade. Meninas e meninos que responderam ao racismo da maneira que sempre ensinei, posicionando-se com educação e sem pedir licença. Vocês são gigantes. Ainda há muita luta. Estou aqui não para ser a voz do povo preto. Ocupo o lugar de quem está correndo atrás, travando uma luta para que o meu povo preto tenha a própria voz. No estado de Acotirene, Dandara e Zumbi, quero ser resistência. A voz que ecoa e que educa, mas também os ouvidos que aprendem e que compreendem recortes necessários. Quero lutar para que mães de meninos negros parem de enterrar seus filhos. Quero que as empregadas domésticas, em sua grande maioria negra, não sejam vistas e tratadas como mucamas da senhora branca e objeto de assédio sexual para o senhor de engenho disfarçado de patrão. Quero educação de qualidade para crianças faveladas. Quero esporte, arte e oportunidades para a juventude negra. Quero ações afirmativas para que mulheres periféricas, assim como eu, tenham direito ao empoderamento real. Quero que entendamos que a luta antirracista é uma luta urgente, coletiva e necessária. Quero política e não politicagem. Quero ações para os povos quilombolas e não só promessas de 20 de novembro. Quero que entendam, ainda há muita luta. Eu não vou parar, assim como Marielle Franco não parou. Virou semente. Eu sou fruto de Marielle, de Assata Shakur, de Angela Davis. Eu sou fruto da revolução. Presente. Obrigada. Quer falar, professor Edson? Vamos abrir uma exceção aqui ao professor Edson. Eu volto ao plenário porque
quando aparece um momento na minha vida, entendeu? Eu deixei de comentar determinadas coisas que a população de Maceió, do estado de Alagoas e do Brasil não conhece. Eu tenho uma admiração toda especial pelo Dr. Kleber, aquele que sabe homenagear as pessoas certas e lutar pela causa certa. Diante de vocês, o Dr. Kleber, eu vou citar alguns debates, algumas lutas que o Dr. Kleber teve, e principalmente quando eu estava do lado dele. Dr. Kleber, eu me lembro que anos idos, entendeu? Eu não tinha credibilidade do maceiense. Eu lutei e de repente surgiu na minha vida o Dr. Kleber, indicado por uma jovem do gabinete dele. Essa jovem me prometeu o seguinte, disse: professor, o museu, uma luta constante do senhor, dei minha vida e estou terminando a minha vida dando para o meu povo. Hoje, no estado de Alagoas, e poucos no Brasil, fez o que eu fiz pelo negro. E ninguém sabe. Mas o Dr. Kleber começou a lutar por essa causa. Uma das causas importantes que a sociedade negra não entendeu ainda hoje foi enaltecer a tia Marcelina. Numa sociedade injusta como esta, o Dr. Kleber lutou por uma causa que eu fiquei muito emocionado e jamais eu pagarei o que ele fez pela minha raça, pelo meu povo. Ele criou uma comenda Tia Marcelina. A tia Marcelina, em 1912, não foi contada a história como deveria ser contada. Da onde tia Marcelina veio? O que ela representava pela gente? Chegou um ponto que o quebrou quase todos os terreiros de Xangô de Alagoas. Essa história a imprensa não contou. Essa história não foi contada nos jornais. Quer dizer, eu passo a ser a voz que está dizendo a vocês que vocês irão sair daqui e não poderão dizer que não conhecem a história de tia Marcelina. O quebra surgiu, eu vou contar rápido, surgiu por um atrito entre dois partidos políticos que disputavam o governo do estado de Alagoas. Por esse motivo, um dos partidos admirava as crenças religiosas da África Negra. E o outro partido não tinha a capacidade e já estava muito, podemos dizer, usado. Ele juntou-se com um bloco carnavalesco de Maceió, da rua do Supapo, número 33 da casa, e invadiu aos terreiros para se vingar da mãe de santo e dos terreiros de Alagoas. Essa mulher se chamava tia Marcelina. Entre os seus amigos correligionários de luta religiosa estava Chico Foguinho, Monezinho da Praia, entendeu? E vários, para eu não me perder e não prolongar o que eu tenho a dizer a você. O Dr. Kleber sensibilizou-se e criou, ele ressuscitou
tia Marcelina. E ainda hoje, muita gente não sabe dessa história. Essa é a história primeira, depois do Quilombo dos Palmares. Foi no estado de Alagoas. Em nenhum estado do Brasil teve um quilombo com essa finalidade. Teve uma comunidade, a primeira comunidade livre e independente de todas as Américas. Foi o Quilombo dos Palmares. E ainda achando pouco o doutor Kleber, ele luta pela Praça Gangazumba. A Praça Gangazumba, eu aconselho você chegar em Cruz das Almas, vocês sentarem ali e meditar a nossa história. Porque tudo começou aqui, não foi em Salvador, não foi no Rio de Janeiro, não foi em Minas Gerais, foi aqui. A primeira comunidade que se rebelou contra o racismo e pela independência do povo. O grande herói dessa contenda se chama Gangazumba. Era príncipe na África. Zumbi, o seu afilhado, era o grande guerreiro desse quilombo. Dr. Kleber tem sido esse, quando eu estou muito sem ter para onde ir, assim, eu procuro o Dr. Kleber, ele nunca me negou. Além disso, ele fez outras coisas. O Dia das Flores, que é uma oferenda que todos devem ir no primeiro sábado do mês de janeiro, jogar suas mazelas nas águas do mar que transborda na praia de Cruz das Almas. Do outro lado deste mar está Angola, a rota dos navios negreiros que vieram para o Brasil. A rota dos navios negreiros que vieram de Angola. Ali naquela frente, uma esteira de escravos foram jogados ao mar, vivos, quando era perseguido pela esquadra inglesa. Gente, é muita história. Homenageada, você tem muita frente para percorrer. Eu me lembro, a Fátima era uma mocinha, o Betinho, e eu já estava nessa luta, como ainda estou. Eu acho que a pessoa mais idosa do estado de Alagoas nessa luta sou eu. Eu não quero reconhecimento, eu quero reconhecimento dos quilombos e o respeito pela raça negra, que edificou o Brasil. A raça negra nunca foi minoria no Brasil. Nunca foi. Hoje em dia é que a gente, seguinte, um aluno me perguntou: professor, existiu capoeira em Alagoas? Eu disse: capoeira sempre existiu. Capoeira sempre existiu, isso nasce no sangue com a gente. Agora, a capoeira no estado de Alagoas, quem falasse em capoeira era um ato, era um criminoso. Os grandes capoeiristas que não citavam e não praticavam a capoeira tinham o seguinte: o moleque namorador, tinha também aquelas pessoas como o Zé, que lutava escondido da sociedade e da polícia. Tínhamos também dois homossexuais, que era o Lolita e o Porreta, que desafiava os policiais do estado de Alagoas. E os estudantes que eram fortes, eles: eu sou fresco, agora por que vocês não vêm bater em mim? Eu vi. Eu estou dizendo porque essa história eu vi. Eu tenho 75 anos. Entendeu? E essa história, como do cemitério dos elefantes, outras histórias que estão perdidas, e até hoje eu não tive oportunidade, eu estou tendo a oportunidade do doutor Kleber me dar o braço. O único político no estado de Alagoas e um dos poucos no Brasil
tem o caráter, a personalidade e a determinação que o Dr. Kleber tem. Dr. Kleber, muito obrigado pelo que o senhor está fazendo pela gente. O senhor Edson pediu 2 minutinhos. Se deixar o microfone com ele, é um museu ambulante, né? É uma história viva. A gente tem que aproveitar esses espaços e permitir que o professor Edson fale de coisas que eu tenho certeza que boa parte do pessoal, dos jovens, não tinham conhecimento, né? Então é importante esse resgate. Agradecer as palavras carinhosas do professor. Quando nós fomos visitar o professor, ele me recebeu com desdém. Ele dizia, era mais um político que vem à minha casa, né? Mas graças a Deus a gente fez uma amizade boa e continuarei sempre presente na vida do professor Edson e tento fazer o que um cidadão com o cargo de vereador pode fazer em prol das ideias. Agora me dá muito trabalho, viu? O professor Edson me dá muito trabalho, porque é uma ideia atrás da outra, é uma coisa atrás da outra, né? E ele quer, por exemplo, uma coisa que eu ainda não consegui, aquela avenida litorânea nova, tem um nome, já tem um nome, não esqueci como é o nome daquela avenida que vai para o shopping, Parque Shopping, Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, o professor está numa luta para mudar o nome daquela avenida para a Avenida das 5 Nações Africanas. Só que tem uma... Porque foram os africanos que edificaram o país. Uma pedra em cima de outra pedra tem a presença da raça negra. Desculpe, doutor. Não, professor. Isso é importante, professor. Algumas pessoas perguntam a gente, professor, por que a estátua de Gangazumba não está olhando para frente, para a rua? Aí o senhor me ensinou e eu não sei responder. Porque ele está olhando para Uganda, para a terra de onde ele veio, olhando Angola, olhando para o mar. Como dizia meu pai, se der um tiro aqui, vai bater lá em Angola, né, professor? Então a explicação é essa. O professor também às vezes usa de recursos próprios, que é um professor aposentado, né? E mandou construir uma estátua de zumbi. Minha gente, uma estátua custa 25 mil reais de grande, eu não sei de onde ele tira dinheiro para fazer isso. Agora, quem é que vai colocar essa estátua? Dr. Kleber. Então nós vamos... Ele manda fazer, ele não sabe onde vai colocar, se vai colocar, ele cria, como dizia o doutor Ibigato, eu crio o problema para depois buscar a solução. Ele é um adepto do professor Ibigato Falcão, que costumava dizer isso. Eu me lembrei aqui nesse momento de uma reportagem que saiu na televisão, acho que da TV Globo, mostrando sobre a história de mulheres importantes aqui no nosso país. E foi relatada a história de uma índia, o pai era índio e a mãe era catarinense, branca. Viveu na tribo, a mãe viveu na tribo até os 7 anos que essa criança teve 7 anos, até os 7 anos que essa criança esteve lá. Depois se separaram, a mãe foi para Santa Catarina de volta e a filha acompanhou, né? Mais adiante a filha foi viver com a mãe. E essa jovem índia hoje é cirurgiã cardiovascular. Porque eu sou cirurgião cardiovascular e descobri que tem uma colega cirurgiã cardiovascular que é índia. E quando ela entrou na faculdade, um dos professores perguntou a ela por que ela tinha escolhido uma profissão de elite. Olha só, minha gente, que absurdo, né? Aí ela, ironicamente, também respondeu, eu sou de origem real, professor. Quer dizer, ela era filha do chefe da tribo, né? Eu sou de origem real.
como a maioria dos negros que vieram trazidos à força eram de linhagem real, como o professor acabou de falar, a Gangazumba. Mas não vamos nos deter muito não sobre esse assunto, porque senão a gente não termina a sessão de hoje. Gostaria de convidá-los. A próxima audiência, a sessão que nós vamos ter, é exatamente a entrega da comenda Tia Marcelina, certo? Então estão já todos convidados, a assessoria vai informar essa data, e nós estaremos homenageando, acho que 8 pessoas que lutam pela causa, certo? Então gostaria da presença de todos vocês. E eu finalizo com uma citação do inesquecível Luther King. Disseram que nós não chegaríamos aqui. E houve até quem dissesse que nós não só chegaríamos aqui, só por cima dos seus cadáveres. Mas o mundo inteiro hoje sabe que nós estamos aqui e que estamos de pé diante das forças do poder no estado do Alabama, dizendo: não vamos deixar ninguém nos fazer voltar para trás. Muito obrigado pela presença de todos vocês e um abraço no coração de cada um. Eu diria ao pessoal da mesa para ficar aqui na frente para uma foto oficial.